100% das pessoas que iniciam no day trade dizem que o maior desafio dessa atividade é lidar com o emocional. E é verdade. Nesse vídeo eu vou te explicar por que isso acontece. E mais importante, eu vou te entregar uma ferramenta poderosa para resolver essa questão do emocional de forma definitiva. Esse é um dos vídeos mais importantes que você vai assistir sobre day trade. Porque a gente vai falar aqui sobre a condição emocional necessária para ter sucesso nessa atividade. Então, se o seu objetivo é realmente se dedicar para a atividade de day trade e ter sucesso, você precisa assistir esse vídeo até o final. E sendo muito honesto, eu sei que apenas uns 5% das pessoas vão assistir esse vídeo até o final. Mas mesmo sabendo disso, eu acredito que vale a pena, porque é exatamente com esse pequeno grupo de 5% das pessoas que eu quero falar. Porque são essas pessoas que fazem o que precisa ser feito para se desenvolver e ter sucesso no day trade. As outras, infelizmente, vão continuar perdendo grana. Então vamos lá? Bora pro vídeo. Muito bem, se você está chegando por aqui agora, meu nome é Cleiton Barros e aqui a gente fala de trade. Se inscreve aqui no canal e já ativa o sininho de notificações para você não perder nenhum conteúdo. Trading não é sobre brigar com o mercado, é brigar com o nosso emocional, com a nossa cabeça, contra nós mesmos, todos os dias. Muito se fala sobre a importância do emocional na atividade de trading, mas o que acaba acontecendo é que o pessoal por aí faz uma grande confusão sobre esse assunto e não aborda as questões reais que impactam a performance de um trader. Quando a gente fala sobre a condição emocional para ter sucesso na atividade de day trade, a gente não está falando sobre o seu estado de humor no dia. A gente não está falando se você está passando por algum problema familiar, por algum conflito de relacionamento, se você está triste por algum motivo, enfrentando algum problema pessoal. Não é nada disso. Todo mundo tem que lidar com os desafios da vida. Independente da nossa profissão, a gente não pode deixar de trabalhar porque está passando por uma fase difícil, está enfrentando alguma dificuldade ou está num dia ruim. Fosse assim, a grande maioria das pessoas não trabalharia nunca. A condição emocional que a gente vai falar nesse vídeo é diferente. É uma condição emocional específica para a atividade de trading. E daí você vai me perguntar, mas por que isso é necessário? Por que day trade precisa de uma condição emocional específica? Porque trade é diferente de todas as outras profissões. Trade é diferente de tudo que você já fez na vida. Entender isso é fundamental e vai fazer total diferença no seu processo de desenvolvimento daqui para frente. O que faz a atividade de trading ser tão diferente de todas as outras profissões e tudo que você já fez na vida? O que faz a atividade de trading ser tão diferente de todas as outras profissões e diferente, na verdade, de tudo que você já fez na vida é que trading é uma atividade contraintuitiva. Isso significa que trading é contra o senso comum das pessoas e contra tudo que a gente aprendeu como sendo certo na vida até hoje. A vida toda nós fomos ensinados a evitar o risco, evitar fazer coisas arriscadas. A gente aprendeu que risco é uma coisa ruim. A gente também aprendeu a evitar a incerteza, optar por coisas que nos dessem o maior grau de certeza a respeito dos resultados que a gente buscava. E esse é exatamente o problema. Acontece que no trading, o risco e a incerteza não são evitáveis. Pelo contrário, são duas características que fazem parte dessa atividade. A cada nova operação que a gente abre no mercado, a gente está correndo riscos, lidando com incerteza, porque a gente nunca sabe e nem tem como saber qual será o resultado daquela operação. Não tem como evitar isso, não tem como ser diferente. Portanto, são justamente essas duas características, o risco e a incerteza, que são responsáveis por causar a grande maioria dos problemas emocionais que impedem as pessoas de terem sucesso no day trade. Eu vou te explicar o porquê disso agora. Vamos começar pelo risco. Quando a gente fala em risco no day trade, a gente está falando de risco de quê? De perder dinheiro, certo? Pois é, a gente está mexendo num vespeiro mental, porque o medo de perder dinheiro é um dos principais medos do ser humano. Então operar day trade significa desafiar e ter que conviver com um dos nossos maiores medos todos os dias. Vai vendo o tamanho do problema. E peraí que ainda não acabou não, tem mais. Ainda tem incerteza, né? A incerteza mexe com as nossas emoções. Porque como seres humanos, a gente tem uma necessidade de sentir que de alguma forma nós temos controle sobre a situação. Quando a gente não sente isso, essa sensação de ter controle, muitas emoções podem aparecer, como ansiedade, frustração, raiva e por aí vai. Eu vou te dar alguns exemplos de erros operacionais que são causados por esses motivos. Hesitação. Aquela situação que o sistema operacional do trader dá uma entrada e o cara fica ali paralisado na frente da tela e não consegue fazer nada. Por que ele não consegue reagir? Por que ele não consegue fazer a entrada que o sistema apontou? Ele não consegue simplesmente porque não aceita o risco. Ele quer tentar evitar de correr aquele risco. Ele tem medo de lidar com o risco de perder dinheiro.
Um outro exemplo de erro operacional é proteger uma operação antes da hora. Aquela situação que o trader está ali todo angustiado por ter entrado numa operação, daí a operação começa a andar um pouquinho a favor da posição. Nesse momento, o trader vai lá e protege a operação. Ele vê uma oportunidade de eliminar o risco da operação e se proteger, pensando assim, pô, nessa operação eu não perco mais. O problema de fazer isso é que ao proteger a operação de forma precoce, o trader acaba não dando a oportunidade da operação evoluir até o alvo que ele tinha projetado. Então, acaba que ele sai no 0 a 0 e abre mão do resultado de várias operações que poderiam ter sido vitoriosas. Um outro erro operacional muito comum é o trader mover o seu stop loss de lugar, ou até tirar o stop da operação quando o preço vai contra a posição. Ele tenta evitar ao máximo o risco de ser estopado, então move o stop acreditando que o mercado pode voltar a favor da posição dele. Acaba que o mercado não volta. E ele tem uma perda muito maior do que seria a perda original se ele tivesse deixado o stop no lugar. Esses são alguns exemplos de erros que os traders amadores cometem e prejudicam muito a sua performance. E como a gente já viu, eles são provocados por essas duas características que estão presentes na atividade de day trade, o medo e a incerteza. É preciso aceitar que o risco faz parte da atividade de trading e, como consequência disso, as perdas também fazem parte do trading. A grande questão é que esse risco precisa ser calculado e controlado. Eu gravei esse vídeo aqui, onde eu te ensino a fazer uma gestão de risco profissional, para você operar com o seu capital protegido, de forma segura e confortável, e assim eliminar o seu medo de perder dinheiro. Se você não assistiu, precisa assistir. É um conteúdo fundamental na formação de qualquer trader que queira atuar no mercado como profissional e conquistar resultados consistentes. Mas além de gestão de risco, existe uma outra ferramenta poderosa para te ajudar a controlar suas emoções durante o pregão. Essa ferramenta vai trabalhar com a sua mentalidade. Você precisa reprogramar a sua forma de pensar. E eu vou te ensinar a fazer isso agora. Nosso grande desafio aqui é que a gente está querendo trabalhar com uma atividade que tem o risco e a incerteza como características intrínsecas. Não é possível retirar o risco e a incerteza do trading, porque essas são características inerentes à atividade. Então o que a gente precisa fazer é aprender a lidar com isso, de uma maneira que não nos incomode e que nos permita operar com tranquilidade, principalmente exercendo controle emocional. Para isso, é necessário reprogramar a nossa cabeça e a forma como a gente vê a atividade de trading. Na verdade, você precisa compreender a verdadeira natureza da atividade de trading, que vai te permitir, então, desenvolver a atitude mental necessária para operar day trade. E é essa atitude mental que vai controlar suas emoções e te permitir operar livre de todas essas emoções que te atrapalham hoje e que te fazem cometer os erros operacionais. Antes de te falar sobre como você precisa reprogramar sua cabeça, eu vou te falar sobre como ela funciona hoje. Muito provavelmente você aprendeu sobre trading da maneira errada, e eu vou te mostrar onde está o erro agora. A grande maioria dos gurus de internet que falam a respeito de trading te contam a seguinte história. Olha, eu desenvolvi uma técnica com uma capacidade fantástica de analisar os gráficos, ou uma forma quase que encantada de fazer leitura de fluxo. Minha técnica consegue prever a direção dos preços no mercado. Minha técnica consegue prever a direção que os preços vão se movimentar. E dessa forma você consegue ganhar muito dinheiro com a minha técnica. Basta aprender minha leitura e usar aqui os meus indicadores mágicos. Isso é muito grave e muito errado. Porque essa abordagem que eles usam passa uma falsa imagem de que é possível prever a direção dos preços no mercado. Daí, com essa ideia na cabeça, você dirige todo o seu foco e todos os seus esforços para aprender essa tal leitura, ou sai devorando vídeos no YouTube e livros de análise técnica, tentando desenvolver essa capacidade incrível de análise que vai te permitir bater no mercado, prevendo a direção dos preços com antecedência. O problema é que quando você acredita nesse tipo de leitura, você desenvolve o pensamento de que quando você acerta a sua leitura, o mercado vai para o lado que você achava que ele fosse. Então você tem um gain. E quando você erra a sua leitura, o mercado vai contra a sua posição e você tem um loss. Ou seja, o gain é um prêmio pela sua leitura correta e o loss é uma punição pelo erro que você cometeu de leitura. E isso não é verdade, não é assim que funciona. Esse modo de pensar está totalmente equivocado. Qualquer análise ou qualquer leitura que se faça no mercado, qualquer técnica de trading do mundo se baseia em probabilidades. Isso significa que o resultado de qualquer posição aberta no mercado vai sempre ser aleatório, sempre randômico. O fato do mercado ir a favor ou contra a sua posição é uma mera questão do mercado naquele momento se comportar a favor ou contra a probabilidade maior. E é só isso.
não é certo e nem errado. Portanto, quando você tem um loss seguindo as regras de determinada estratégia operacional, você não cometeu nenhum erro. Pelo contrário, você seguiu sua estratégia como deveria ter feito. Então a lição aqui é a seguinte: não encare gains ou losses como acertos ou erros, mas como um mero evento de probabilidade. E é preciso que você entenda e aceite esse conceito, porque trading é sobre probabilidades. No mercado existem milhares de traders operando simultaneamente, cada um com as suas estratégias, com as suas metas, com as suas visões individuais. Não existe a menor possibilidade de alguém tentar adivinhar o movimento futuro do mercado. A gente nunca consegue prever nem o próximo tique. Pensa comigo, se isso fosse possível de alguma forma, os grandes investidores institucionais, os fundos, os grandes bancos, obviamente teriam acesso a ferramentas que fizessem esse trabalho e eles nunca perderiam dinheiro. Pelo contrário, fariam dinheiro infinito no mercado, todos os dias. Portanto, o que existe é observar o comportamento do mercado e estimar probabilidades do mercado se movimentar em determinada direção. Para ter sucesso no trade, é preciso pensar em probabilidades. Agora eu vou te entregar uma ferramenta incrível que vai te ajudar a entender o lance das probabilidades e vai te ajudar a aceitar as perdas e vai te provar que mesmo convivendo nesse ambiente incerto e com perdas, o trading pode sim ser uma atividade lucrativa. Eu chamo essa ferramenta que eu criei de mapa mental do trading. Vamos lá que eu vou te mostrar agora. Olha só, hoje a sua cabeça funciona assim. Você está acostumado a olhar para um gráfico de performance como esse e apenas observar a curva de crescimento do capital. O que você acaba deixando escapar e você não se atenta é que o resultado que você viu no gráfico anterior da curva de capital foi formado por centenas, talvez por milhares de operações. E quando a gente vai olhar essas operações no detalhe, uma a uma, o que verdadeiramente aconteceu foi mais ou menos isso aí que você está vendo agora nessa tela. Aquela curva do slide anterior foi formada por operações vencedoras, por operações perdedoras, por operações que deram 0 a 0 às vezes. O conjunto de todas essas operações produziu um resultado positivo no médio e no longo prazo e acumulou aquela curva de capital que você viu antes. Então, o que você está vendo agora na tela é o mapa mental de trading que eu desenvolvi. O objetivo desse mapa mental é te mostrar como que os resultados são formados, operação por operação, no médio e longo prazo. Aqui, os quadrinhos verdes representam as operações vencedoras, os vermelhos as operações perdedoras e os brancos as operações que ficaram no 0 a 0. E olha que interessante, aqui a gente vê até sequências perdedoras bem grandes, e ainda assim o resultado final é bastante positivo no médio e no longo prazo. Então aqui tem uma lição muito importante para você. Talvez uma das coisas mais importantes que eu vou te falar nesse vídeo. O resultado de uma operação isolada é absolutamente irrelevante no trade. Por isso você precisa mudar sua cabeça e a sua forma de pensar. Você precisa parar de se importar com o resultado de uma única operação, ou seja, daquela operação que está sendo executada naquele momento, e começar a pensar em blocos de operações. Blocos maiores, com 50, 100, 150 operações. Você precisa pensar em grandes sequências de operações, e não em operações únicas. O que você está vendo agora nada mais é do que um bloco de operações, formado por gains, por losses, por operações no 0 a 0. Tudo isso aconteceu ao longo de vários pregões, e você não estava preocupado com o que estava acontecendo naquele momento, naquela operação. E o resultado é esse, que está sendo demonstrado no bloco. Olha só, isso vai fazer toda a diferença em como você vê o trade e também de como você se comporta diante do mercado. Isso muda o seu comportamento e a sua forma de operar. Olha que interessante que eu vou te falar agora. Na medida que você passa a pensar em bloco de operações, você tira aquele peso emocional da operação que você está executando no momento. E isso é totalmente libertador. Você vai passar a operar de forma mais leve, com foco em executar bem o seu sistema operacional, independente do resultado que aquela operação única vai produzir. Ao tirar esse peso emocional, você reduz significativamente a possibilidade de cometer aqueles erros operacionais que a gente falou antes. Presta atenção, essa é uma mudança fundamental que você precisa fazer para ter sucesso no day trade. Reprogramar sua cabeça para pensar em probabilidades e tirar a importância da operação que você está executando no momento, pensando sempre em blocos de operações. Começa a pensar em bloco de operações. Não importa o resultado da operação atual, não importa o resultado do dia, nem o resultado da semana. Seu foco sempre deve estar no bloco de operações. Essa sacada é fundamental para você conseguir manter o seu controle emocional durante o pregão. Isso é uma mudança de mentalidade que, como consequência, vai te permitir uma mudança de comportamento. Quando você entende isso,
Quando você muda a sua mentalidade e começa a pensar em bloco de operações, você começa a operar certo, eliminando os erros operacionais que você cometia antes. Porque essa mudança vai te permitir o controle das suas emoções. Porque seu foco não está ali naquela operação. Seu foco está no conjunto das operações que você vai executar dentro do seu bloco. Então acaba que você tira aquele peso de operar para fazer dinheiro todos os dias no mercado. Porque não é assim que funciona. Todo dia de manhã, ali no início do pregão, você precisa pensar que vai entrar no mercado para operar bem e que ao término do seu bloco de operações, você terá um resultado bacana, mas você não está preocupado com o resultado daquela transação, ou daquele dia, ou daquela semana. Portanto, pensar em probabilidades e implementar esse conceito de bloco de operações é uma ferramenta extremamente poderosa para te libertar dos gatilhos emocionais que te fazem cometer esses erros que você comete hoje, te afastando dos resultados que você busca. Então, com isso, a gente resolve esse problema e elimina esse grande obstáculo na atividade de trading, que é o fato de ter que lidar com o risco e com a incerteza, que para nós é tão desafiador. Agora você já sabe algo muito importante sobre trading, que trading é sobre probabilidades. Portanto, desde que você esteja seguindo a sua estratégia operacional da forma correta, não existem erros ou acertos. Os gains e os losses são meros eventos de probabilidade. Esse é um conteúdo de altíssimo nível, que eu tenho certeza que vai te ajudar muito no seu processo de desenvolvimento como trader. Da mesma maneira que vai te ajudar, esse conteúdo tem potencial para ajudar muitas outras pessoas que estejam percorrendo a mesma jornada que você. Então eu te peço para compartilhar esse vídeo com seus amigos que, assim como você, estão buscando se desenvolver no Day Trade. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, não esquece de deixar o seu comentário aqui embaixo e dar o seu like. Aproveita, se inscreve no canal e ativa as notificações no sininho para o YouTube te avisar sempre que tiver um novo vídeo. Assim você não perde nenhum conteúdo. Um abraço e até o próximo vídeo.